Então, boa tarde a todos. Sejam de novo bem-vindos a este encontro. Esperamos sinceramente que o almoço tenha sido retemperador e vamos dar continuidade ao nosso programa neste momento com a conferência Comunicação nas Organizações. Vamos chamar para presidir a esta conferência a senhora professora Conceição Bento, senhora enfermeira professora Conceição Bento, docente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, e tendo presidido já a esta escola e à Escola Superior de Enfermagem Bissaia Barreto. Chamo também, para proferir a conferência, a senhora doutora Marta Salavisa, assessora de Comunicação da Escola Nacional de Saúde Pública. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria começar, se me permitem, por agradecer o honroso convite que me foi feito para presidir a esta conferência. Queria fazê-lo na pessoa da senhora enfermeira diretora. Estou certa que havia muitos colegas no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra que podiam presidir a esta sessão e leio este convite para estar aqui hoje como um gesto de amizade que não posso deixar de agradecer aqui e reconhecer. Até porque eu já venho sendo devedora de muitos agradecimentos a esta instituição. Muitos sabem que eu comecei aqui a minha vida profissional. Mas não foi só enquanto profissional desta casa que eu pude contar com o apoio, o incentivo, a motivação, a colaboração de todos. Foi ao longo da minha carreira até hoje. Por razões várias, tive sempre que me continuar, como muitos sabem, a articular com o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e quer nos seus dirigentes, em particular nos seus enfermeiros diretores e, neste caso, com a senhora enfermeira diretora, a Áurea Andrade, mas também com cada um dos colegas, eu pude sempre contar com a colaboração em prol de fazermos mais e melhor enfermagem e particularmente em prol de formarmos melhor os enfermeiros. E, portanto, eu queria aproveitar este gesto de amizade que tiveram para comigo para agradecer aqui publicamente. E queria também aproveitar para dar os parabéns a todas e todos os enfermeiros neste ano, que é o Ano Internacional dos Enfermeiros e das Parteiras, decretado pela Organização Mundial de Saúde. Apelando a todas e a todos que durante este ano se dediquem ainda mais a dar visibilidade à enfermagem e a fazer ouvir junto dos outros que não são enfermeiros que é imprescindível que tenhamos mais e melhor enfermagem para termos saúde para todos no mundo. Hoje sabemos que a ação dos enfermeiros tem triplo impacto, melhora a saúde das pessoas, melhora a economia das nações e melhora a equidade de género. Vale a pena apostarmos na enfermagem, vale a pena, enquanto sociedade, darmos condições aos enfermeiros para que eles possam desenvolver ao máximo o seu potencial. E nós somos a melhor voz pela nossa ação e pela divulgação daquilo que fazemos aos outros. Portanto, eu gostava de começar por vos dar os parabéns e fazer este pedido. Seguindo já para a apresentação da nossa convidada, a doutora Marta Albuquerque Salavisa, que tem sido também uma voz
na área da saúde, importantíssima para que haja mais e melhores cuidados, mas particularmente para que tenhamos mais SNS. A doutora Marta trabalha na área da comunicação em saúde há mais de 10 anos, é atualmente assessora de comunicação da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e gestora de campanhas de massa média do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde, entre outras. Foi assessora de comunicação do Alto Comissariado da Saúde, trabalhou como consultora de comunicação do grupo GCI e foi deputada do Parlamento da Saúde, do Health Parliament da Saúde, em Portugal. E neste projeto, que está de novo a reiniciar, penso que as candidaturas, hoje é o primeiro, neste projeto pertenceu à Comissão O Doente no Centro da Decisão. É licenciada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e frequentou mestrado em Marketing Relacional e Comunicação pelo ISCTE. É ainda membro do Conselho de Administração da Fundação para o Serviço Nacional de Saúde. É mãe, cuidadora informal, diz ela, um bocadinho médica e um bocadinho louca, utente e defensora do SNS e otimista praticante. E eu pude aprender com a pouca convivência que tivemos, que dedica uma atenção especial às pessoas, que considera que têm que estar no centro da ação e da decisão. A palavra, doutora Marta, é sua. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Conceição Bento, senhora enfermeira, professora Conceição Bento, que eu vi que houve aqui um reparo que apreciou e, portanto, repeti. É uma honra partilhar consigo esta conferência. Obrigada também à organização, na pessoa da senhora enfermeira Áurea Andrade. É um privilégio participar neste encontro, que é uma daquelas raras oportunidades que temos nas nossas vidas profissionais, sempre a correr, de parar, ouvir, pensar, refletir e talvez voltar para casa com alguma coisa que melhore o nosso desempenho, a nossa motivação, o nosso trabalho, que nos renove. E, portanto, muito obrigada por esta oportunidade. Eu não venho ensinar nada. Eu não vou ter uma conferência inspiradora, como o professor Nadim teve. O que venho aqui fazer... bom, na verdade, quando vim de comboio de Lisboa hoje e apanhei um táxi aqui para o centro hospitalar, e quando disse para onde queria ir, o senhor taxista disse-me, então, outra reunião? E eu disse-lhe, sim, é um encontro. E ele disse, então, mas vai ouvir ou vai falar? Bom, eu vou ouvir e eu vou falar. E ele disse, e vai falar de quê? Não, o encontro é de quê? Eu disse, olha, é de comunicação e de eficiência, eu vou falar mais da parte da comunicação. E ele disse, pois, eles andam mal, não é? E eu disse, pois andamos todos. E ele diz-me, bom, veja lá se os anima. Pronto. E então, basicamente, achei que era um bom mote a ver se vos animo, não é? Se não for por mais nada. Obviamente que aquilo que vamos falar aqui hoje tem por base, obviamente, a minha formação académica em Ciências da Comunicação, mas também tem muito o input da minha experiência profissional e da minha experiência enquanto utente do Serviço Nacional de Saúde e a minha experiência enquanto cidadã. Eu cedo percebi que a comunicação na saúde mediava relações. A comunicação faz a mediação entre o médico e, aliás, o profissional de saúde e o doente, faz a mediação entre a comunicação do decisor político e o cidadão, entre a academia, o regulador, e, portanto, a comunicação é algo que
é complexo e é inato, e tem a sua importância e por vezes é descurada. Quando nós vimos ao mundo, todos nós nascemos com, eu acho que tenho que mudar aqui, todos nós nascemos com competências de comunicação. E, desculpem lá que eu estou aqui a ter um entrave aqui nesta coisa, só um bocadinho. O rato não aparece, por isso não consigo fazer uma graçola. Bom, é a altura em que eu começo a dançar, para entreter. Era só para pôr em visualização total. Bom, exatamente, não. Sim. Ok. Isso mesmo. Bom, quando nascemos, estava eu a dizer, vimos todos com competências de comunicação. Bom, eu não sei se já viram ou se já experienciaram ser pais na primeira noite em que saem do hospital com o seu recém-nascido, quando ele chora, o pânico que gera lá em casa. E, portanto, é uma comunicação básica, mas muito efetiva. E, portanto, na realidade, todos nós temos competências de comunicação. E muitas vezes pensamos que são competências, é um tipo de, que agora se diz skills, que ou se tem ou não se tem. E tal como qualquer outra skill, é uma competência que se desenvolve e que se treina e que se melhora. Claro que cada um de nós consegue chegar ou mais longe ou menos longe, mas todos nós temos competências com treino para trabalhar esta skill e melhorar. E, portanto, não é um dom de alguns, é uma capacidade de todos. E eu trago-vos aqui, aborrecidamente, com uma coisa, e tentei aqui pôr uns bonecos para ser menos aborrecido. Isto é o básico, vai na primeira aula que se dá sobre comunicação. É aquele básico que toda a gente conhece. Como é que funciona o processo de comunicação? Nós fazemos isto inconscientemente, mas o interessante de ver em esquema e de perceber o que é que está e as componentes envolvidas pode trazer-nos aqui algumas aprendizagens. Então, para haver comunicação, o que é que nós precisamos? Precisamos de um emissor e precisamos de um receptor. Isso é o básico, seja qual que tipo de comunicação for. Depois, precisamos de um código. O emissor passa o código ao receptor através de um canal. E depois, nesse canal, entre o emissor e o receptor, há ruído. E o ruído aqui pode ser ruído físico, não é? As pessoas não percebem o que é que o outro está a dizer, mas há um ruído que é o mais comum na comunicação, que é, pensem, nós queremos dizer uma coisa que quando sai já não é exatamente aquela que nós pensamos. O outro, quando a ouve, pode não ser exatamente aquilo que nós dissemos. E depois aquilo que ele percebe do que ouviu, então, pode ser totalmente diferente daquilo que nós pensámos em dizer. E, portanto, há um aspecto da comunicação, aqui do processo de comunicação, que muitas vezes não é tido em conta e que é fundamental. E o processo de comunicação não está completo se não houver feedback. O feedback é fundamental para nós assegurarmos que o outro percebeu aquilo que nós queríamos dizer. Percebeu? E também para assegurar que nós passámos a mensagem que queríamos passar. Em que contextos acontece esta comunicação? Bom, existem diversas teorias utilizadas para definir os contextos de comunicação. Eu escolhi esta que é relativamente simples e, portanto, temos numa base mais one-on-one interpessoal, uma comunicação intergrupal, portanto, entre grupos, a comunicação organizacional, que é o tema que nos traz aqui hoje, e depois a comunicação de massas, que é unidirecional, e que também é possível obter feedback dessa comunicação.
Mas vamos nos centrar na comunicação organizacional, que tem duas componentes muito importantes e fundamentais, que é a comunicação externa e a comunicação interna. Nesta nossa conversa, vou-me focar mais na comunicação interna das organizações, irei abordar também a comunicação externa e de que forma, mas para fazer um ponto final. E por isso, o papel da comunicação no contexto organizacional é pela comunicação que nós conseguimos conhecer a cultura e a identidade de uma organização. A comunicação é uma ferramenta estratégica para o desempenho dessa organização. E, portanto, a comunicação interna é um conjunto de ações que a organização coordena em torno dos seus valores. E que ações são essas? Bom, há uma ação primária, que é ouvir. Como já vos disse, é uma função primeira. Ouvir informalmente, ouvir através do recurso a questionários, a reuniões internas, por exemplo. Outra função é informar, garantir que os membros desta organização devem ser os primeiros a ser informados do que acontece na organização. Não há nada mais desagradável do que conhecer o que se passa na nossa organização através dos meios de comunicação social. Isto pode acontecer, esta informação pode, os formatos e os canais são muitos, newsletters, intranet, mailings internos, e evitar que sejam as fontes externas a dar a informação às pessoas dentro da organização. Depois serve também para educar. E aqui nesta parte da educação, eu pergunto se há aqui na sala alguém que trabalhe em comunicação nas organizações. Forte abraço aí para trás, estamos juntos, este é o nosso momento. Então, parte da nossa função, e às vezes é um bocadinho ingrato, é educar para a comunicação. Eu sei que já disse que nós nascemos todos com skills básicas de comunicação e que podemos todos melhorar, mas uns melhoram melhores que outros e outros não querem saber, não é? E, portanto, quando alguém é responsável numa organização pela comunicação dessa organização, faz parte das suas funções educar para a comunicação. Educar para a comunicação, e isto põe-nos um outro ponto de vista. Na minha organização, ou nas organizações por onde tenho passado, são muitas as frustrações com coisas que eu considero básicas, que as pessoas já deviam entender, que as pessoas estão nestas organizações, como é que elas não percebem as causas e os efeitos da falta de comunicação ou da ineficiência de comunicação que têm. E fico zangada, mas quantas vezes é que eu tenho que dizer? Mas quantas vezes é que... E passei a ter uma outra atitude, que é, ok, se o meu feedback e as pessoas ainda não perceberam ou o que é que eu faço, ou como devem fazer, se calhar sou eu que não estou a passar bem a informação. Será que não sou eu que não estou a educar as pessoas? Será que sou eu que não estou a fazer ver? Usem-me. Eu posso ajudar-vos. Vamos falar. Vamos tentar encontrar uma estratégia. E a maior parte das vezes, quando eu faço isso, podem querer, companheiro, a sério, a culpa é minha. Sou eu que não estou a passar bem a mensagem. Pois há 3 ou 4 que não querem mesmo saber e esses nós esquecemos. Mas, à partida, vamos trazer a nós, ok, o que é que eu não estou a fazer passar na mensagem? Porquê é que ainda não sabem o que é que eu faço? Porquê é que ainda não sabem qual é o valor que eu tenho na organização e em que é que eu posso ajudar cada uma destas pessoas e a organização num todo a atingir os seus objetivos? E, portanto, outra das funções da comunicação interna é a mobilização. Mobilizar para a participação de todos os agentes na partilha dos objetivos da organização, dos resultados da organização, das metas da organização. E manter a coesão. A coesão é um sentimento de pertença, de propósito, e quando falamos em coesão, falamos de equipas. E vocês sabem todos o que é trabalhar em equipa, não é? Faz parte do vosso ADN profissional. Falavam na parte da manhã dos silos comunicacionais e, de facto, as equipas estão, de facto, muito fechadas em si, nos
nos seus meios de comunicação, nas suas formas, nos seus tons, e a comunicação entre as equipas tem que fluir. Manter a coesão implica que a comunicação flua através das equipas. Os departamentos não podem estar fechados em si mesmo. Outro aspecto importante a ter em conta na comunicação interna, agora que sabemos para que é que ela serve, e não serve só para isto, mas isto são as coisas fundamentais, temos que saber que tipos de comunicação interna é que existem. E, tipicamente, existem dois tipos de comunicação interna, a vertical e a horizontal. Estes fluxos de comunicação interna, portanto, isto basicamente é de onde é que ela veio, para onde é que ela vai, não é? Existe o fluxo vertical, que tem dois tipos, o descendente, portanto, a comunicação que vai da chefia para o colaborador, e é geralmente um tipo de comunicação mais normativa, tem a ver mais com diretrizes. Os discursos, por exemplo, é um tipo de comunicação descendente muito recorrente. Dentro dos fluxos de comunicação vertical temos ainda a comunicação ascendente, que é ao contrário, não é? Portanto, vai do colaborador para a chefia. Isto pode ser feito informalmente, mas também pode ser feito de forma formal, através de relatórios de projeto, ou relatórios financeiros, ou reclamações, ou ideias e sugestões que possam chegar do colaborador à chefia. E depois temos os fluxos de comunicação interna horizontal, portanto, entre indivíduos com a mesma posição hierárquica. E que tipo de comunicação interna é que podemos estar a falar? Bom, tipicamente existem dois. A comunicação interna pode assumir um tipo formal e, portanto, estamos a falar de um tipo de comunicação que segue por canais pré-definidos, costuma ser enquadrado num fluxo vertical, que as mensagens estão alinhadas com os objetivos da comunicação. E temos também um tipo de comunicação informal. E é uma comunicação mais relacional. Pode acontecer em qualquer parte da instituição, nos corredores, na organização, não tem canais pré-definidos, é mais rápida e não deixa rastro documental. Numa cultura organizacional positiva, a comunicação informal é um fator determinante para fortalecer as equipas. Numa cultura organizacional positiva, a comunicação informal permite dar feedback aos superiores, permite uma boa solução para a resolução de conflitos, sem ter que passar por meios de comunicação formal. Mas estas duas comunicações têm vantagens, estes dois tipos têm vantagens e desvantagens, e têm alguns desafios. A comunicação formal, falava aqui o professor Nadim há bocado dos millennials. A comunicação formal é um método de comunicação não muito entendida pelos millennials. Eles cresceram com os social media, por exemplo, têm métodos mais informais de comunicação. E, portanto, é necessário, quando estamos a falar das novas gerações, pensar que temos que incorporar novos mídia na comunicação organizacional. Por outro lado, a comunicação formal quando vem com um tom autoritário, é geralmente associado a um tom normativo, não é? Dificulta um bocadinho a adoção do comportamento por parte de quem a recebe, não é? Do colaborador. E por isso é uma recomendação muito útil quando se está a falar de comunicação formal e mais autoritária, mais normativo, ser uma comunicação focada mais no porquê é que vamos fazer isto e não do como é que vamos fazer isto. Quando as pessoas percebem o porquê é que vamos fazer isto, porquê é que há esta alteração, porquê é que há esta medida, é mais fácil ter o buy-in dos colaboradores para a adesão ao comportamento desejado ou à norma desejada. Pode ser uma boa estratégia utilizar o porquê em vez do como. A comunicação formal também tem um problema de inflexibilidade, não é? É uma comunicação que tipicamente passa por vários tipos de aprovação, e o que quer dizer que fica mais difícil a meio do caminho, quando é preciso voltar atrás por algum motivo, fazer alguma alteração, fazer essa alteração necessária, porque já foi validada por uma data de pessoas. E torna também, obviamente, o processo mais lento, não é? Depende de muitas aprovações oficiais, por canais oficiais e aprovações superiores. Também há desafios na comunicação informal, e é aquela que geralmente as chefias temem mais. Os desafios têm a ver com
a comunicação informal é muito típico criar rumores que se espalham muito rapidamente. Portanto, que são tipos de informação e de mensagens não oficiais e que às vezes não são verdade. Por um lado, é a tal questão, não há controle sobre a comunicação informal. Ela não tem supervisão, ela não deixa rastro e, portanto, não se consegue garantir que a conduta da organização, por exemplo, é respeitada. Muitos dos problemas a nível do bullying ou de assédio ou até de partilha de informação sensível dentro das organizações acontece através da comunicação informal. E outro erro crasso, a nível estratégico da utilização da comunicação informal, é quando ela entra em contradição com a comunicação formal. Portanto, acontece às vezes, vem uma norma de cima para baixo, de uma diretiva por alguma questão, o colaborador recebe, percebe que aquilo não se aplica no seu departamento e vai ao seu chefe direto e diz, olha, isto não faz sentido para nós, e o chefe diz, pois... Ok, então, olha, nós fazemos desta maneira. E, portanto, de repente há uma norma, mas depois a indicação que o chefe intermédio tem para o colaborador é que podemos fazer então de outra maneira. E isto entra em contradição com a comunicação formal e pode ser um problema. Ora bem, não podia deixar de falar do plano de comunicação interna. Há um plano, não é? Tem que haver um plano. É um documento que faz parte da estratégia da organização e é muito claro o que é que nós temos que pensar quando fazemos um plano de comunicação interna. A primeira pergunta que temos que fazer é, ok, então de que forma pode a comunicação contribuir para atingir os objetivos da organização? Ora, para os gabinetes de comunicação, que é geralmente quem é responsável por fazer o plano de comunicação, saberem de que forma podem contribuir para os objetivos estratégicos da organização, eles têm que conhecer os objetivos estratégicos da organização. E, portanto, a comunicação interna, a par do marketing, é uma ferramenta que tem de estar a par com a gestão. E a partir daí, com os objetivos estratégicos da instituição definidos, e, portanto, antes disso ainda é preciso definir os objetivos estratégicos da instituição e da organização. Depois dessa definição, o documento estratégico de plano de comunicação interna define os objetivos de comunicação que podem contribuir para atingir essa estratégia e depois há a delineação das atividades de comunicação que vão pôr no terreno a execução do que está no plano. E, portanto, o que faz um plano de comunicação interna define canais, define mensagens, define públicos-alvo e, muito importante, define indicadores. Define indicadores de gestão para monitorizar e avaliar. O que é que estamos a fazer? Será que estamos a fazer bem? Será que estamos a atingir os nossos objetivos? E, portanto, a periodicidade com que os indicadores são avaliados é uma coisa que tem que ser decidida em conjunto com a estratégia da organização, mas temos que quando e é uma coisa muito interessante também, claro que precisamos para a gestão de indicadores de estratégia e de monitorização e de avaliação. Mas uma coisa muito interessante em colocar a avaliação daquilo que fazemos é que, de facto, há evidência de que quando alguma coisa é avaliada, geralmente dá melhores resultados. E, portanto, a pessoa sabe que vai ter avaliação a seguir, a pessoa sabe que se vai refletir e que vai ser comunicado e, portanto, há um esforço consciente para uma melhoria dos processos e para serem consecutivos com aquilo ao que se propõem. Serviço Nacional de Saúde. Ora bem, eu fiz aqui um exercício muito básico para vos falar da comunicação externa. A comunicação externa, se eu pensar na organização do Serviço Nacional de Saúde, pus o serviço no centro, o SNS no centro, e, portanto, destaquei aqui uma série de stakeholders, de parceiros, de entidades e outras organizações com quem o SNS troca informações. Portanto, a comunicação externa, basicamente, é um conjunto das ações que determinam como é que a organização em questão troca informações com o exterior, ou comunica com o exterior. Sendo que vamos remeter para aquele esquema académico de como é que se faz a comunicação, comunica e recebe feedback, não é? Portanto, comunicar implica receber feedback também do exterior.
A comunicação externa tem um grande impacto sobre a reputação e a marca das organizações, e por isso é que geralmente é a primeira coisa a ser pensada. Portanto, geralmente as organizações preocupam-se mais com a comunicação externa do que com a comunicação interna. É geralmente o tipo de comunicação que costuma ser mais controlada, é um tipo de comunicação mais formal e mais bem documentada, e há uma pouca preocupação, no fundo, a assumir de que os colaboradores estão lá a trabalhar. Então, pronto, estão cá dentro, são nossos, não é? Vestem a camisola e, portanto, com eles não temos que nos preocupar assim com das questões da comunicação. Para fora é que tem que ser, porque temos de ser bem vistos, temos de ter bons feedbacks, bons reviews e, portanto, a preocupação das organizações é o ênfase bem que dão com a comunicação externa, mas a comunicação interna não pode ser descurada. E ela entra aqui, neste breve slide, só para chegar a isto, que tem a ver com a comunicação integrada. Como falámos há pouco, a comunicação nas organizações tem estas duas componentes muito importantes da comunicação externa e interna. Uma organização que faz uma comunicação eficiente tem a preocupação de integrar estas duas dimensões da comunicação de forma articulada e coerente. E, portanto, a comunicação da instituição deve refletir um alinhamento estratégico da organização, quer seja para a comunicação externa, quer seja para a comunicação interna, e elas devem ser complementares. A mensagem que se passa à audiência interna deve bater a bota com a perdigota com a mensagem que sai para a audiência externa. Às vezes, interessa que a audiência interna não tenha assim, ao contrário do que se possa pensar, não tenha assim tanta informação do como damos à audiência externa, ou um tipo de informação seja diferente, não é? Mas, assim, há mínimos, e o mínimo, por exemplo, é se as pessoas internamente saberem o que é que a organização vai comunicar para fora. É chato chegarmos a casa e sabermos coisas sobre a nossa organização porque o nosso marido viu no telejornal. Ou sermos apanhados por um player ou por um stakeholder e a falar de qualquer coisa que nós não sabemos e que foi dito numa reunião que, afinal, com outros stakeholders e eu não sei o que se passa na minha própria organização, não é? E, portanto, alinhar a marca de dentro para fora. As organizações devem garantir que não há gaps, não há lacunas entre o serviço que prestam ou o produto que promovem e a experiência, neste caso o SNS, que o utente tem. E isto envolve mais que a comunicação, isto envolve o marketing das organizações. Cada colaborador, quando nós sabemos o que é que a nossa organização está a prometer ao nosso cliente, utente, nós temos que perceber inequivocamente, então, qual é a promessa que eu tenho que cumprir, porque eu sou a organização. E, portanto, quando o utente e o cliente vêm ter comigo, eu tenho que vestir os valores da minha organização para entregar a promessa que lhe foi feita. Bom, ainda mais sobre a comunicação integrada. Uma boa mensagem de comunicação, quando se faz comunicação integrada, é uma mensagem, e isto é assim, o nosso objetivo máximo. Quando criamos uma mensagem que serve e que é apelativa para o utente e que é motivante para o colaborador. Quando há uma mensagem destas, o Gabinete de Comunicação lança o seu fogo de artifício. E nós não podemos esperar que os colaboradores que são tratados com rigidez ou rispidez ou com um tom ditatorial, depois recebam bem o utente, não é? Portanto, as coisas têm que estar todas alinhadas. Receber o utente de forma calorosa e eficiente é muito mais fácil para um colaborador quando ele é tratado de cima para baixo, de forma calorosa e de forma humana. E, portanto, fazer dos colaboradores embaixadores da marca. São eles que estão todos os dias com os nossos clientes, com os nossos utentes. A comunicação interna, integrada com a comunicação externa, tem outra função que felizmente não pensamos todos os dias, mas que, quando ela funciona bem, pensamos ainda bem que funciona bem, que é prevenir e gerir crises. Eu partilho aqui uma história. Eu trabalhei para uma agência de comunicação e entre outros clientes, trabalhei com a indústria farmacêutica. E
trabalhava com a empresa em Portugal e noutro país qualquer, eu penso que até foi em França, houve na comunicação social mortes associadas a um certo medicamento dessa empresa, da indústria farmacêutica. E, portanto, as empresas da indústria farmacêutica, com o dinheiro todo que têm, não é? Eles têm, quer dizer, foi aí que eu aprendi comunicação de crise, porque, de facto, eles têm uma equipa preparada, têm formação, portanto, estão sempre on top, porque também a crise, não é? Há muitas crises na indústria farmacêutica e, portanto, têm que saber geri-la como deve ser. E foi muito interessante perceber, portanto, foi ativado, sabíamos que isto tinha acontecido em França, sabíamos que tínhamos mais ou menos um dia e meio para as coisas chegarem a Portugal, as redes sociais não eram tão profícuas como são hoje, para chegar a Portugal e, portanto, nós tínhamos que preparar a sede em Portugal para dar resposta, porque a comunicação social iria, obviamente, falar com eles. E assim foi. Montámos o gabinete, acionámos o gabinete de crise, estava um responsável médico, estava um responsável do produto, estava responsável de toda a gente, tudo para definir, ok, então quais são as mensagens que vamos passar para a comunicação social. Definimos as mensagens, estudámos as mensagens, fizemos, brifámos quem tivemos que brifar. Foi dia e noite durante 2 dias, até que, ao terceiro dia, já estávamos nós hoje, e foi. Só que o que aconteceu apareceu nas notícias exatamente uma descrição horrível do que se estava a passar. E eu pensei, e dizia, fonte da empresa, e eu pensei, quem é que fez isto? E vocês querem saber quem foi? Houve um jornalista que ligou para a empresa, quem entendeu foi a recepção, e a jornalista fez a conversa. Olha, está tudo bem por aí, está tudo... Posso falar com o doutor? Não, está em reunião. Pois, é aquela crise, não é? Sim, bem, anda tudo aqui de pantanas. Então, mas e o que é que se passa? Pois, não sei, acho que morreu gente em França. Pronto. E, portanto, e foi isso que saiu também num órgão de comunicação daqueles onde estas notícias fazem sentido. Mas a verdade é esta. Portanto, o que é que aconteceu? Fizemos tudo no topo, não é? Formámos as pessoas, treinámos mensagens, fizemos media training, sabíamos tudo, estávamos preparados para tudo. Ninguém deu formação ou informação à senhora que atende os telefones na empresa. Prevenir crises e gerir crises. Se toda a gente souber quais são os valores, quais são as mensagens, é mais fácil a mensagem ser única e inequívoca. Bom, eu vou fazer aqui uma coisa engraçada. Geralmente pedem-se para desligar os telemóveis quando há estas conferências e vou pedir para os ligarem, que já têm ligados, não é? Eu conheço-vos. Bom, então, eu vou pedir que acedam aqui a este site, e eu agora vou ver se isto aqui não me... E queria que fossem a este site fazer o quê? Dizerem-me as palavras top of mind, aquelas primeiras palavras que vos vêm à cabeça quando pensam em comunicação no SNS. Pois tenho, eu vou tentar. Ao contrário daquilo que dizem das mulheres, o multitasking não é a minha... Sim. O site já me está cá. Vai estar aqui. É que já estava. Agora não sei qual é. Pronto. Bom, então afinal não vamos fazer isto, era tão giro. Então eu vou-vos dizer qual era a ideia. Não, este é o site para eles acederem. Eu ia mostrar o site onde iam aparecer os resultados. Bom, não faz mal. O PC foi reiniciado e não tem. Podemos fazer este exercício e eu prometo que vos mostro, ou depois vou tentar com a organização que vos mostre as vossas palavras finais. Portanto, a ideia é acederem a este link e porem, eu acho que defini até 4 palavras. As primeiras que vos vêm à cabeça quando pensam em comunicação no SNS. E isto vinha complementar aqui o próximo slide, que é, quando estamos a falar de organizações, e faltam-me só 2, quando falamos de organizações... É difícil haver uma organização tão complexa como o Serviço Nacional de Saúde, não é? Os estatutos do SNS dizem-nos que é um conjunto ordenado e hierarquizado de instituições e de serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde sob a tutela do Ministério da Saúde. E diz-me também, depois, a Lei de Base e o artigo 64 da Constituição, que a sua missão tem a ver com efetivar a responsabilidade do Estado de proteção da saúde individual e coletiva. É difícil imaginar uma instituição tão complexa
que comporta em si tantas instituições, com tantas identidades, com tantas mensagens, com tantos propósitos, e obviamente que nos unimos todos naquele último, não é? Na missão da proteção da saúde individual e coletiva, mas com tanta especificidade, quer dizer, é um trabalho hercúleo, não é? É uma coisa inimaginável. E é difícil também imaginar uma instituição com esta complexidade e tão dependente de fatores externos, como caráter político, legal e cultural, que muitas vezes se sobrepõem aos objetivos estratégicos de cada organização que compõe o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, quando nós falamos em autonomia e em definição de estratégia, we can go so far, não é? Porque nós temos diretrizes e não vamos esquecer que cada vez que muda o governo, mudam as diretrizes. E, portanto, é muito difícil acompanhar isto tudo e fazer estas mudanças, não é? E, por isso, os desafios da comunicação são muitos. Estes foram alguns que trouxe aqui. A complexidade do setor é incrível e das organizações também. É imprevisível. Tem vários profissionais, diversas disciplinas envolvidos, ao mesmo tempo, ao longo do dia, às vezes a prestar cuidados em sítios diferentes. As equipas, cada profissão tem o seu ponto de vista sobre o que é que o doente precisa. É difícil, as equipas multidisciplinares, que é uma força e ao mesmo tempo é um desafio, não é? Os diferentes backgrounds de formação, muitos deles não contemplam a questão da comunicação da forma que deveriam constar, portanto a formação é difícil, não é? E as pessoas têm a formação dá uma gíria específica, dá um ambiente e uma cultura específica que às vezes não é totalmente perceptível as linguagens entre as equipas. As hierarquias, historicamente o setor da saúde tem hierarquias muito fortes, não é? Eu não sei se ainda é assim, estamos aqui num congresso, num encontro de enfermagem, mas tínhamos aquela questão dos médicos a liderar, não é? Com as hierarquias fortes que o médico é que decidia, não é? E isso, quando há hierarquias fortes, não há espaço, leva a uma cultura de inibição. E não há espaço para feedback e não há espaço para melhoria. As tecnologias de informação, que não são operáveis entre si. A comunicação mediada pelo utente, que é um desafio cada vez mais, como dizia o conferencista da manhã, é um desafio muito grande, não é? Nós temos que incorporar o feedback do utente na nossa estratégia de comunicação. Mais, nós temos que fazer a nossa estratégia de comunicação com o utente, porque é para ele, não é? É com ele. E é difícil integrar o cidadão na gestão. Muito rapidamente, melhorar a comunicação organizacional é possível, apesar destes entraves e destes desafios todos. Eu acho que o primeiro ponto é, de facto, reconhecer os desafios e as barreiras, conhecê-los. O segundo ponto é elevar a comunicação e o marketing das organizações ao nível da gestão. Tem que estar alinhadas, são ferramentas estratégicas, não faz sentido de outra maneira. Contratar profissionais de comunicação e marketing para as instituições, para as organizações. Formação. E formação, digo formação formal, mas também formação autodidata. Existem conteúdos disponíveis e de grande qualidade na internet, nas redes, nas universidades e, portanto, aproveitar para saber mais, para melhorar, para desenvolver. E liderar pelo exemplo. Todos nós, cada um de vocês que trabalha no Serviço Nacional de Saúde, nesta organização, é a cara do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, sejam um exemplo para os colegas, sejam um exemplo para a direção que seja um exemplo para os colaboradores, sejam um exemplo para os utentes. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Marta. Eu acho que podemos não nos sentar, porque não há lugar a questões. Eu só queria agradecer a comunicação e pedir à enfermeira Elizabeth que assuma de novo aqui a orientação. Deixe-me dar-lhe um beijinho primeiro e agradecer-lhe e pedir-lhe desculpa. Não faz mal. E pedir desculpa lá por estes incidentes. Olha essa, não faz mal.
Então, muito obrigada às duas, em nome da senhora enfermeira diretora. Peço uma nota para as pessoas fazerem, mandarem aquelas palavras que é para no fim da sessão mostrar. Então pede a doutora Marta que façamos o exercício que ela tinha proposto, porque é previsível que ainda consigamos, no final da sessão, que ela consiga mostrar o resultado. Portanto, por favor, acedam àquele endereço e mandem as palavras que ela solicitou.